Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio de uma série de vídeos que eu criei no canal para você aprender passo a passo como automatizar sua rede com Ansible. Nesse episódio eu vou configurar os suítes de acesso com suas respectivas VLANs. No primeiro episódio eu realizei coletas de informações de alguns comandos e agora eu avanço um pouco mais para fazer uma configuração em 10 suítes em frações de segundo, de uma maneira simples e rápida. Vamos lá? Bom, esse é o ambiente de virtualização, mesmo do primeiro episódio, com 10 suítes de acesso, um suíte core fazendo função L2 e L3, e hoje nesse episódio eu vou configurar os 10 suítes com suas respectivas VLANs. Por exemplo, suíte 1 com a VLAN 10, suíte 2 com a VLAN 20 e assim por diante. Cada um representa uma rede. No próximo episódio, eu vou trabalhar no core suite, que é ter a função L2 e L3, para fazer o interVLAN. Ou seja, essas redes se conversarem. Então, primeiramente, esse ambiente rodando em if-ng, simples, para fazer um teste de escala com o Ansible. Vamos para o código? Vamos lá, aqui no primeiro episódio foi criado um playbook. Playbook no Ansible é um caderno de execução, que você estrutura ele com tasks e utiliza módulos. Esse playbook foi criado para coletas de informações, simplesmente trazer comandos dos dispositivos. Foi utilizado esse Ansible.NET Common, que é um módulo genérico, não é um módulo específico de cada fabricante. Tem suas funcionalidades, claro que tem suas limitações. Então, para cada tarefa, você precisa definir qual o módulo correto para fazer esse playbook. Nesse caso, é um playbook simples que trouxe os comandos. Agora, a ideia é realizar configurações nos suítes de acesso, nos 10 suítes de acesso, com suas respectivas VLANs. Então, para isso, foi criado esse playbook, porém, trazendo o módulo específico do fabricante. Nesse módulo, eu tenho alguns parâmetros. Por exemplo, eu posso utilizar o parâmetro backup. Quando eu coloco aqui true ou false, eu habilito ou não esse parâmetro. Quando eu coloco true, basicamente ele faz todo o backup da configuração dos elementos, que é ideal numa alteração de configuração. Claro que isso aqui é um ambiente de virtualização de teste, é interessante testar no ambiente de laboratório, um ambiente virtualizado, e depois fazer isso em produção. O ideal não é fazer isso em massa no primeiro momento, trazer informações e entender o impacto que isso pode gerar. Então aqui traz o backup da configuração e esse parâmetro que é source, que eu aponto o diretório templates para um arquivo de Ninja 2. Então, para esse episódio, foram criados 3 novos diretórios. Primeiro diretório, grupo vars, host vars e o diretório templates. Host vars é o diretório que eu coloco informações de cada dispositivo. Quando você começa a crescer, escalar o seu ambiente e ter uma organização no próprio playbook, é interessante você trabalhar com host vars e grupos vars. No host vars eu crio um arquivo YAML. De novo, YAML é uma linguagem de representação e armazenamento de informação. Ela utiliza uma estrutura chamada de dicionário, nesse caso, onde eu tenho chave e valores, e aplicação ou serviço utiliza esse YAML para leitura, semelhante ao JSON, porém até de mais fácil leitura que um JSON. Eu crio esse arquivo YAML. Para criação, simplesmente tem uma convenção, não é obrigatório, mas é uma convenção, você colocar 3 hífens, e eu já defino aqui chave valor interface. Eu criei, poderia ser IntF, poderia ser qualquer nome. O importante é manter essa conformidade na hora do template. Então eu criei interface Ethernet 02, descrição que vai para a porta, o modo de acesso e VLAN. Por quê? Para cada elemento eu criei a sua respectiva VLAN interface que eu estou utilizando, nesse caso é a mesma, para
no template do Jinja, eu criei esse script. O template, a linguagem Jinja 2 é simplesmente uma linguagem de template, uma linguagem de geração de texto. Tudo que está dentro desses dois colchetes, ele busca essa informação no caminho que foi passado para o Ansible. Então o Ansible ele busca interface que eu defini lá no arquivo YAML. Então interface ele vai buscar Ethernet 02, descrição, que são as chaves que eu estou passando para o meu Jinja 2. No final, ele vai gerar para cada elemento interface Ethernet 02, descrição, modo acesso e VLAN. Então, esse é um mecanismo para você escalar de maneira rápida e simples. É criado aqui para cada elemento. E um outro ponto é o arquivo, é o inventory, né? Então, num primeiro episódio, o inventory foram criados grupos. Cisco é um grupo, quando está nesse colchetes reto, é um grupo. Cisco var são informações, são variáveis para esse grupo. Por exemplo, aqui foi definido sistema operacional, usuário e senha, está em texto limpo, mas é possível utilizar outras maneiras para não demonstrar, escrever, fazer o hardcode dessas credenciais, e a maneira de conexão, que é o Network CLI. Isso aqui já são informações do próprio Ansible para informar a conexão SSH e transportar comandos para SSH. É só dessa maneira que trabalha? Não, tem via API, tem várias outras maneiras de comunicação com dispositivos. Esses outros itens seria para ter escalar o nível de acesso, né, o privilégio. Então, ter um privilégio caso o usuário não tenha privilégio. Quando começa a escalar o teu código, o ideal é você montar o inventário.ini dessa maneira, que simplesmente é somente informações do host, aqui é um alias criado, então core, switch 1, que tem que ser exatamente o mesmo nome do YAML, com endereçamento IP. Eu criei um outro grupo Cisco Core. Por quê? Porque quando eu executar esse playbook, eu não quero fazer nenhuma alteração no Cisco Core. Quero somente no Cisco Acesso. Então, eu posso dividir isso para diferentes vendas, para segmentos de rede, para funções na rede. E eu criei outro grupo Cisco Acesso, que são os elementos de acesso. Quando eu vou no Playbook 2, o Playbook 2 é bem simples. Novamente, eu uso name, eu preciso ter essa estrutura, esse hífen, essa estrutura. Name, essa informação do nome do playbook, pode ser qualquer nome. Então aqui foi configuração de VLANs, interface suites. Hosts, Cisco Acesso, em quais dispositivos eu vou executar esse playbook. Quando eu menciono Cisco Acesso, basicamente eu estou mencionando para executar somente nesses elementos. Então eu não vou fazer execução no core, porque o core é uma outra configuração de interface VLAN que fica para o próximo episódio. Então, simples, eu organizo dessa maneira, e no grupo vars eu crio também um arquivo. Nesse caso eu criei somente um, ou porque todos são mesmas credenciais, o mesmo fabricante, e eu passo aquelas informações para esse arquivo dentro do grupo. Então todo mundo que está naquele grupo vai utilizar essa senha, é um iOS. Se tiver outra versão, eu posso criar outro grupo específico para cada elemento. Então, dessa maneira, você tem uma organização muito melhor da sua estrutura. Trabalha com templates, com host vars e com grupo vars. No playbook, eu entro com, depois do hosts, eu entro sempre getReflex no, que isso são informações que vêm de servidores para dispositivos de redes não é utilizado. Tipo de conexão que no inventário, eu inseri no inventário, agora eu trago para o playbook, já coloco o Network CLI, que é para conexão SSH, e transportar isso com comando CLI, né, conexão SSH e transporte CLI, e tasks, que eu crio o nome das tasks. Então, o nome das tasks, aplicar configurações de VLAN, e dentro da task, o mais importante
é o nome do módulo. Nesse playbook, eu estou utilizando um módulo específico do vendor. Então, o módulo iOS config. Eu vou mostrar o acesso na documentação específica desse módulo, que mostra os parâmetros já definidos que você utiliza para fazer todas as suas alterações. Para acessar a documentação é bem simples, no próprio Google. Entra com o Ansible Collection Index, o primeiro link já é o link da documentação do Ansible, que traz todos os módulos disponíveis do Ansible, módulos que foram criados pela comunidade ou pessoas do próprio Ansible e assim por diante. O meu fabricante que estou utilizando nesse momento é Cisco iOS, a versão do sistema operacional Cisco iOS. Dentro do Cisco iOS, eu tenho todos os módulos disponíveis criados. Você pode também criar um próprio módulo. Existe uma definição para você criar um próprio módulo. Geralmente esses módulos são blocos de códigos, um bloco de código em Python que foi criado, que faz isso de maneira automática e transparente para o usuário que opera a ferramenta. Então, quando eu entro no iOS config, existem alguns parâmetros já definidos para esse módulo, que cada um tem sua função. Você pode utilizar alguns, todos, dependendo. E tem um exemplo. Por exemplo, nesse caso, são exemplos de configuração. Que eu estou utilizando a configuração, o módulo iOS config. Lines, eu coloco o hostname, o nome. Eu posso, nesse caso, de novo, ele é utilizado Jinja 2 para templates, para repetir isso para vários dispositivos. Posso também definir, por exemplo, configuração de interface. Então, existe um conceito de declarativa, uma linguagem declarativa, porque, por exemplo, eu especifico a descrição, o endereço IP e aponto a interface. Então, existem todos esses padrões já definidos. Existe também o backup que eu comentei, que é um parâmetro quando é true. Eu faço o backup da configuração. Interessante quando você faz alteração no dispositivo, interessante fazer um backup até para um rollback. E eu posso também definir o diretório. Se eu não definir diretórios no backup options, somente backup true, ele cria um diretório backup e faz backup do dispositivo antes da alteração. Existem outras maneiras de você fazer rollback também, que é um replace direto das configurações, também é possível. Então, esses são os parâmetros definidos para cada módulo. E para cada tarefa, com o vendor específico, você busca o módulo e as configurações desse módulo. Voltando aqui para o playbook, esse é o módulo, o parâmetro backup, true, ele vai criar um diretório, mais um diretório que nesse nível, então nesse nível dentro do diretório Ansible, que foi criado, poderia ser qualquer outro nome, e o source path, eu informo onde que está o template do Jinja, que é o template que ele vai executar para cada dispositivo aqui no host. Nesse caso, template /config _VLAN.j2, ele está no diretório template, que é esse template de configuração. Muito simples. Vamos executar o código. Deixa eu fechar esse old, salvo configuração. Dentro do Ansible -playbook e o nome do playbook, episódio 2. Poderia ser qualquer nome. Eu coloquei playbook underline IP2, poderia ser qualquer nome. Quando eu executo, ele vai fazer acesso aos dispositivos, informa se teve alteração ou não no dispositivo. Quando teve alteração, ele muda o status. Então, por exemplo, alterado, switch 1, switch 5, switch 2. É interessante esse ponto porque mostra que ele trabalha com conexão assíncrona, ele trabalha já com thread. Simultaneamente, ele faz acesso, o Ansible faz acesso a vários dispositivos ao mesmo tempo. Isso é muito relevante em termos de tempo. Por exemplo, nesse caso são 10 elementos, 11 elementos, mas poderia ser 50, poderia ser 100 elementos. E trabalhar na fração de segundo, se eu demorar 2 segundos para cada elemento, para 100, para 500, já começa a ficar um tempo um pouco maior. Claro que isso é muito mais rápido que uma configuração manual, acessando o dispositivo por vez e gerando qualquer alteração ou coleta. Nesse caso, ele trabalha em frações de segundo, ele já executou.
não chega nem a segundo, tá? Que é um cálculo, ele é muito rápido, semelhante ao framework Nornir, que é considerado até em escala mais rápido ainda que o próprio Ansible, também trabalha com a questão assíncrona, né? Usa toda a biblioteca do Python de thread. Então, fez a alteração, o playbook, ele mostra o playbook, a task, que foi o nome que foi criado da task, aplicar a configuração, aqui é o nome do play. Tudo isso é configurável e a alteração que foi alterado. Agora, lá nos equipamentos, aqui eu estou fazendo acesso aos equipamentos. Para cada equipamento, dá um show VLAN brief. Criei, por exemplo, para o switch 1, a VLAN 10, na porta Ethernet 02, switch 2 VLAN 20 e assim por diante até chegar na VLAN 100. Na configuração da porta foi executado aquele script. Ele criou o nome para cada porta switch 1, PC1, primeiro andar, por exemplo, segundo andar, terceiro andar. Lá nos servidores são todas as informações que foram obtidas do arquivo YAML. Então, muito simples, executando nessa rede, no caso, são virtualizado, ambiente virtualizado, com 10 elementos. Eu também poderia colocar uma task, que é o próximo episódio, para fazer a configuração do interVLAN. Ou seja, criar interface, uma SVI aqui, interface VLAN 10, 20, 30, para fazer o roteamento. Nessa estrutura Core Switch. Poderia ser outro desenho? Sim, é somente uma topologia L2, switch de acesso L3, um core colapsado, vamos dizer assim, simples para já testar a sua automação. O IFNG também sem custo, pode baixar e subir essas imagens para fazer seus primeiros testes com a ferramenta Ansible. O Ansible ele está rodando na mesma rede, esses elementos eles estão todos na gerência na rede 192, que é a mesma rede, essa rede de gerência 92682, que eu tenho o servidor de automação rodando Red Hat Linux 9 para fazer acesso a essa automação. Poderia ser outra distribuição? Sim, sem problema nenhum. É isso por hoje e até o próximo episódio.